Meus irmãos, hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre a salvação. Vamos abrir as Escrituras em Romanos, capítulo 4. Hoje nós vamos estudar a justificação pela fé. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Romanos 4, do 1 ao 5. A justificação pela fé é uma doutrina importantíssima para a fé cristã, mas eu ainda arrisco dizer que é a doutrina, uma das doutrinas mais mal compreendidas pelos evangélicos. Falamos isso e dizemos que somos justificados pela fé, mas muitas vezes falamos isso sem compreender o teor dessa afirmação, do que é ser justificado pela fé. Nós estamos vivendo em um período de aquecimentos sociais diversos, e essas mudanças sociais transitam basicamente sobre questões morais e questões que envolvem ética, que envolvem política. E nos últimos anos, nós tivemos no Brasil um grande reavivamento, podemos dizer assim, do catolicismo romano. Muitos não praticantes, católicos não praticantes, começaram a voltar a praticar, porque começaram a se reafirmar como conservadores em termos políticos. E alguns nomes despontaram no país, intelectuais de altíssimo calibre, de fé católica romana. Um deles foi o filósofo falecido no ano passado, Olavo de Carvalho. Olavo foi um filósofo importante, um jornalista importante no Brasil, e que era católico e que tinha milhares de alunos. Ele praticamente começa esse movimento de ensino via internet. E os seus cursos sobre filosofia, cultura, envolviam também a religião católica. Então, inclusive, muitos protestantes estudaram com Olavo nesses cursos. E muitos protestantes voltaram ao catolicismo romano por causa de Olavo de Carvalho. Um outro nome que despontou no país, que tem uma influência enorme de Olavo de Carvalho, foi o padre Paulo Ricardo. Talvez alguns de vocês conheçam. Um homem de altíssimo calibre cultural, um apologista católico, muito preparado intelectualmente, e que, por causa de suas defesas do conservadorismo político, com base no catolicismo romano, também começou a atrair muitas pessoas ao catolicismo, inclusive protestantes. Anteriormente a esse movimento, tivemos um movimento carismático, católico carismático no Brasil. Padre Marcelo Rossi e outros padres do movimento carismático também foram responsáveis por levar muitas pessoas ao catolicismo e à prática do catolicismo carismático. O catolicismo carismático ainda não é bem visto pelo catolicismo mais ortodoxo no Brasil. É uma espécie de grupo que é tolerado dentro do catolicismo romano. Mas de alguns anos para cá, nós temos visto um certo interesse pelo catolicismo romano por parte dos evangélicos. Eu já falei isso em outro estudo e torno a falar, que isso se dá não só por questões de interesse filosófico e político, mas também pelo fato da maioria das igrejas evangélicas terem um conteúdo muito raso, em todos os sentidos, no sentido litúrgico, no sentido teológico, no sentido da seriedade da religião. Então, inúmeras igrejas evangélicas envolvidas com escândalos, pastores envolvidos com escândalos. Isso faz com que muitas pessoas queiram voltar para uma religião mais
sólida, histórica. Então, essa é uma atração ao catolicismo também, se bem que o catolicismo não fica para trás no sentido de escândalo. A grande questão é que eles são uma instituição só. Então, eles deixam a coisa mais amarrada e há uma autoridade dos cardeais do Papa sobre a igreja do mundo todo. No meio evangélico não é isso. Nós somos fatiados em várias denominações, né? Mas o grande ponto que eu vou frisar hoje, e esse é o motivo por que eu estou falando tudo isso, do catolicismo romano, é a falta de compreensão dos evangélicos na doutrina da justificação pela fé, que é a grande divisora de águas entre o catolicismo romano e o protestantismo. É por causa desta doutrina que a reforma protestante acontece. Então é fundamental que os evangélicos compreendam essa doutrina. Mas hoje nós temos um outro movimento, na verdade não hoje, é um movimento que acontece de certa forma tardiamente, mas vai avançando ao mesmo tempo que o movimento carismático. Mas esse movimento não acontece na Igreja Católica, acontece dentro do movimento evangelical mundial, propriamente dentro das universidades de teologia e dentro dos seminários, que é o movimento da Nova Perspectiva Paulina. E nós vamos entender o que é isso, nós vamos entender por que precisamos estar atentos aos tipos de afirmação que nós chamamos de NPP, Nova Perspectiva Paulina, por que a fé ortodoxa da Igreja, em termos de reforma protestante, não subscreve esse movimento de Nova Perspectiva Paulina e como esse movimento de Nova Perspectiva Paulina se aproxima do catolicismo no quesito da justificação pela fé e no quesito também de ter-se um interesse em uma aproximação entre o protestantismo e o judaísmo. Então, a Nova Perspectiva Paulina ela vai tentar harmonizar ensinos de Paulo com respeito à justificação pela fé, de uma forma que o protestantismo tenha uma aproximação com o judaísmo e, de alguma forma, peça desculpas aos judeus por tudo que a cristandade fez aos judeus na história. E isso vai aparecer na literatura teológica recente como sionismo cristão. Eu não quero dizer que todo o movimento do sionismo cristão, que é a luta pela paz de Israel e a harmonia da vivência do povo judeu em Israel, eu não quero dizer que todo o movimento do sionismo cristão está defendendo um sepultamento da justificação pela fé, não é isso. Mas esse movimento da Nova Perspectiva Paulina tenta uma reaproximação com o judaísmo, não no sentido estritamente doutrinário, mas no sentido de abrir mão de uma doutrina fundamental, que é a justificação, para ter uma certa aproximação com os judeus. E também uma certa aproximação com o catolicismo romano. E eu vou citar aqui para os irmãos, já no final do nosso estudo, alguns nomes. E um nome que é o principal nome hoje no mundo, que popularizou muito a nova perspectiva paulina, que é o bispo anglicano N.T. Wright, que é um erudito, é um grande estudioso do Novo Testamento, mas eu vou evitar fazer qualquer tipo de crítica a N.T. Wright agora, porque eu quero mencionar algumas falas dele no final do nosso estudo, e com isso eu vou, então, deixar claro para os irmãos por que eu não sou adepto da nova perspectiva paulina. Então, nós vamos ler Romanos 4, do 1 ao 5, e nós vamos prosseguir nos nossos estudos sobre a justificação pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Vamos ler o capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa, nesta ocasião, para continuarmos os nossos estudos sobre a doutrina da salvação e especialmente sobre a justificação pela fé, uma doutrina tão importante para nós, basilar para a nossa fé protestante. Eu quero agradecer ao Senhor pelo ensino da tua palavra, por essa doutrina maravilhosa. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos reformadores do século XVI, que afirmaram essa doutrina, pela vida de Lutero, pela vida de Calvino, pela confessionalidade reformada que surge e se desenvolve a partir desses irmãos, pela confissão belga, pela confissão gaulesa, pelos ensinos dos puritanos sobre esta questão, pelos ensinos dos primeiros congregacionais sobre este ponto doutrinário importantíssimo. Que o Senhor nos ensine nesta noite mais sobre essa doutrina e que tenhamos uma profunda consciência dela. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós precisamos começar definindo o que é a justificação pela fé. Quando nós lemos o capítulo 4 de Romanos, o texto já nos dá um vislumbre interessante para as definições que precisamos ter aqui. O versículo 4 diz: ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê, veja, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, aquele que é justificado, de acordo com o versículo 5, ele não trabalha para isso. Ele não trabalha para a justificação. Ele apenas tem fé. Quando ele tem fé, é atribuída a ele justiça. Precisamos começar dizendo que a justificação não é a mesma coisa que a regeneração. E não é a mesma coisa que a santificação. Essa é uma afirmação católica romana. Que a regeneração e a santificação e a justificação estão tudo no mesmo, todas as afirmações estão no mesmo bojo. E são a mesma coisa. E isso não é verdade à luz das Escrituras. Veja bem, Deus declara o pecador justo. Isso é a justificação. Mas quando Deus declara o pecador justo, Deus não altera a natureza do pecador. Ele continua sendo pecador. Então a justificação, diferente da regeneração, não é uma operação dentro do homem, é uma operação fora dele. Deus não está transformando um pecador em alguém perfeito na justificação. Não é isso que acontece. E como é que o pecador é justificado? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Quando Adão cai, o pecado de Adão é imputado à humanidade. É atribuído a toda a humanidade. Então, todos da raça pós-Adão recebem essa herança pecaminosa. Então, é imputado sobre nós o pecado. Certo? Amém, irmãos? Quando Jesus morre na cruz, o nosso pecado que herdamos de Adão, que sobre nós foi imputado, imputar, atribuir, né? Colocar. Esse pecado sobre nós é posto sobre Cristo. Certo? Isso também é imputação. Quando Cristo recebe os nossos pecados e morre e paga o preço que deveria ser pago por causa dos nossos pecados, e ele diz: está consumado, e ao terceiro dia ele ressuscita. Então esta sua vitória justa, na justiça que ele mesmo tem, é imputado a nós.
colocado sobre nós. Então, Cristo remove a culpa que nos condena. Isso não muda a nossa natureza, muda o nosso status diante de Deus. Continuamos sendo pecadores, mas agora justificados. Fomos tornados justos em Jesus Cristo, porque somos representados em Jesus Cristo. Então, a justificação se concretiza fora do pecador, diante do tribunal de Deus, removendo a culpa do pecado do pecador. Não é removendo o pecado, é removendo a culpa do pecado. E este é um ato completo, uma vez para sempre. Então, ninguém é justificado várias vezes. Percebe por que o crente não pode perder a salvação? Porque ele não pode ser justificado várias vezes. Ele é justificado uma vez só, porque isso é um ato único. A justificação pela fé é um ato único. Então, um crente não pode perder a salvação e amanhã estar salvo de novo, e depois perder e depois estar salvo de novo, porque a justificação remove dele a culpa. Então, quando eu digo que um crente perde a salvação, eu estou dizendo que ele perde a justificação. Isso é sério. Muito sério, né? A confissão belga, irmãos, que é uma confissão redigida no século XVI, basicamente 1561, entre 1560 e 1561. A confissão belga foi redigida por Guido de Brès, que foi um discípulo de Calvino. Anteriormente, Calvino tinha escrito uma confissão que não é popular no Brasil, nós não ouvimos muito falar sobre ela, que é a confissão francesa, confissão gaulesa. Calvino fez um resumo das Institutas, e esse resumo se tornou essa confissão francesa e foi enviado para a França. Ele estava em Genebra, foi enviado para a França para que os irmãos reformados franceses tivessem uma confissão de fé. Guido de Brès achava que era preciso que os franceses tivessem uma confissão mais robusta para o seu contexto. Não só os franceses, mas toda aquela região onde ele estava presente. Então ele envia a confissão belga para Calvino. Calvino aprova a confissão, mas pede que ele não publique. E ele publica teimosamente alguns anos depois. E nessa confissão, Guido de Brès reverbera os ensinos de Calvino. Se você lê as Institutas de Calvino e lê a confissão belga, você vai ver que a confissão belga são as Institutas de forma resumida. Então é uma confissão calvinista do século XVI que esboça o pensamento de João Calvino. A confissão belga sobre este assunto diz o seguinte: por isso dizemos exata e corretamente como Paulo, que somos justificados pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, 28. Contudo, não entendemos isto, estritamente falando, como se a própria fé nos justificasse, pois ela é apenas um instrumento com que abraçamos Cristo. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Quando nós dizemos que somos justificados pela fé, não estamos dizendo que é a fé que nos justifica. Quem nos justifica é Deus. A fé é o meio pelo qual, como diz a confissão, nós abraçamos a Cristo. Recebemos a fé salvífica e cremos. Quando cremos, somos justificados. Então não é a fé que nos justifica, é Deus quem nos justifica. Ele muda o nosso status, mas ele usa a fé como o meio para que essa justificação chegue. Então ninguém é justificado pela fé, a fé pela fé. Ninguém é salvo pela fé. Né? Tem crente por aí que tem muita fé na sua fé. Já viu? Eu tenho muita fé. Não adianta muita coisa você ter muita fé se ela está posta no lugar errado, ou se não é uma fé verdadeira. A justificação é algo dado por Deus, colocado, atribuído por Deus. Então a confissão continua. Ele, Cristo, nos imputa todos os seus méritos.
Atribui a nós todos os seus méritos e todas as obras santas que tem feito por nós em nosso lugar. Assim, pois, Jesus Cristo é a nossa justiça e a fé é o instrumento que nos mantém com Ele na comunhão de todos os seus benefícios. Quando estes se tornam nossos, os benefícios são mais do que suficientes para nos absolver de todos os nossos pecados. Isso aqui é muito importante e muito significativo. Jesus Cristo é a nossa justiça. Então não há nada que um pecador faça para ser justo diante de Deus, para ser aceito diante de Deus, para ser visto com amor diante de Deus. Absolutamente nada. Mas na prática, nós achamos que sim, mesmo sendo reformados. Nós achamos que precisamos fazer coisas para que Deus se agrade de nós, nos aceite como justos. Por mais que você faça a coisa certinha, obedecendo às Escrituras, nada disso é possível agradar a Deus sem a justificação pela fé. Com a justificação pela fé, Deus agrada-se do seu povo por causa do seu Filho, Jesus Cristo. Somente por causa dele. Mais à frente, a Confissão de Savoy, a Confissão Congregacional, nos diz o seguinte: Cristo, por sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são assim justificados. E pelo sacrifício de si mesmo, no sangue de sua cruz, sujeitando-se no lugar deles à penalidade a eles devida. Cristo fez uma satisfação apropriada, real e plena, à justiça de Deus, em nome deles. No entanto, na medida em que ele foi dado pelo Pai para eles, e sua obediência e satisfação aceitos em seu lugar, e ambos livremente, não por qualquer coisa neles, a sua justificação é apenas de livre graça, de forma que tanto a exata justiça e rica graça de Deus sejam glorificadas na justificação de pecadores. Então, a justificação só acontece por causa da obra expiatória de Cristo. Cristo morre nos substituindo, e isso proporciona a justificação pela fé. A justificação, então, remove a culpa do pecado e nos restaura, nos dando todos os benefícios envolvidos na filiação. No nosso próximo estudo, nós vamos começar a estudar sobre a adoção, a doutrina da adoção, que é justamente isso. São os benefícios filiais que Deus nos dá por causa da justificação. Então, agora temos vários tesouros da salvação em nossas mãos, porque somos justificados. Deus agora nos toma como justos por causa do seu Filho. Então, isso quer dizer, irmãos, que uma vez que Deus atribui a nós justiça, uma vez que Deus remove a nossa culpa, essa doutrina é também um poderoso instrumento de conscientização dos crentes e de evangelização dos ímpios. Porque muitos ímpios acham que primeiro devem resolver a sua vida para depois crer em Cristo, que devem pagar as suas contas, que devem deixar os seus vícios, abandonar os seus pecados, para depois servir a Cristo, que devem agradar a Deus de alguma forma, para depois ir, enquanto a Escritura diz que na justificação, Deus atribui ao ímpio justiça por causa de Jesus. Então isso desmorona toda a concepção da religiosidade humana de que o homem pode fazer alguma coisa para ser salvo. O reverendo Augusto Nicodemos diz uma coisa interessante em um dos seus comentários bíblicos, eu creio que é em um comentário de Gálatas. Ele diz: existem duas religiões no mundo apenas. Duas. Em uma, as pessoas são salvas pela graça. Em outra, as pessoas são salvas pelas obras. Somente em uma religião, somente esta religião afirma que alguém é salvo pela graça, no cristianismo. Em todas as outras, se é afirmado que o homem é salvo por obras. E quando nós falamos salvos pela graça, isso está repleto
de doutrinas. Não é só Deus dizer assim, sabe de uma coisa? Tu não merece não, eu vou te salvar, vê? Não é só isso. Porque eu quero te salvar e agora tu está salvo. Não é só isso. Alguém tinha que pagar. Alguém tinha que receber o castigo. Alguém tinha que carregar a culpa. Alguém tinha que substituir o criminoso. E esse alguém é Cristo. E ele faz isso para salvar os eleitos. Então agora nós vamos entrar na segunda parte que trata sobre as distorções, podemos dizer assim, do ensino da justificação pela fé. Pode, Oswaldo. Às vezes nós trocamos a palavra, mas seria mais adequado dizer que Cristo nos declara justo ou nos torna justo? Nos declara. Nos declara. Nós seremos plenamente justos na glorificação. Então, o próprio termo justificação é declarar justo. Esse é o significado. Declarar justo. Né? Existem outros significados no Novo Testamento que envolve uma justificativa da sua retidão. Tiago é que vai usar isso na sua epístola, quando ele diz que a fé sem obras é morta. Né? E quando ele diz que o que justifica a fé são as obras. Então, a forma que Tiago usa o termo justificar ali é diferente de Paulo. Esse era o conflito de Lutero. E Lutero entendia que no começo que Tiago estava contradizendo Paulo, porque ele estava usando a mesma palavra. Mas Tiago estava usando no outro sentido, não no sentido de Paulo. E quando nós observamos com cuidado, vamos ver que Tiago está asseverando tudo o que Paulo está dizendo. Mas somos declarados justos, né? No sentido da justificação. Mais alguém quer perguntar, irmãos? Alguma coisa aqui? Então vamos prosseguir. Primeiro nós vamos lidar um pouco agora com a posição do catolicismo romano. Para o catolicismo romano, a justificação é confundida com a santificação. E parece-me que em certas teologias arminianas e pentecostais, a coisa na prática parece o mesmo que o catolicismo. Porque você precisa ser santificado para poder ser salvo. Obviamente que a santificação é uma consequência da justificação, mas nós não somos salvos por causa da santificação. Eu vou procurar ser salvo porque aqui eu vou me salvar. Vou procurar ser santo porque aqui eu vou me salvar. Eu tenho que garantir a minha salvação. Né? Já viu alguém dizendo isso? Eu tenho que garantir a minha salvação. Não existe isso em termos bíblicos. Mas vamos ver o que o catolicismo diz propriamente. Primeiro, o catolicismo fala da expulsão do pecado que há no homem, na justificação. A justificação na perspectiva católica. Então, para eles, o pecado é expulso do homem quando ele é justificado. Como é que nós entendemos a fala de João na primeira epístola, quando ele diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso? Enquanto estivermos aqui, estamos numa condição pecaminosa. E essa ideia da expulsão do pecado vai explicar também mais à frente muito da ideia do catolicismo sobre a beatificação, sobre a canonização de pessoas. Então, essa ideia de que o pecado é expulso quando um ser humano é salvo, é justificado, ela não é bíblica. A segunda coisa que o catolicismo diz é sobre a infusão positiva da graça. Veja que ela está confundindo aqui justificação, regeneração, santificação. A terceira coisa que ela diz é o perdão dos pecados. O pecador é preparado para a justificação pela graça preveniente. Deus cerca o pecador com uma graça que eles chamam de preveniente, né? E ele é salvo sem qualquer mérito de sua parte. Para o catolicismo, realmente, o pecador é salvo por graça. Mas, na justificação, há uma infusão de virtudes no pecador. É colocado virtudes no pecador.
Então, depois de efetuada essa remoção do pecado e infundida no pecador as virtudes, então ele pode ser salvo, justificado e santificado por causa das virtudes. Então, isso quer dizer que a justificação para o catolicismo pode ser perdida e pode ser readquirida. E pode ser readquirida com as penitências. Se o cultivo de virtude faz com que você seja justificado, você então se penitencia para ser justificado, para ser salvo. Daí a importância da penitência para o contexto do catolicismo romano. Aí você vai entendendo melhor a crise da consciência de Lutero, que vivia em penitências, porque ele queria ser salvo, ele queria ser santo, e a sua carne era pecaminosa, então ele se martirizava nas penitências. E quando ele dá de cara com Romanos, que ensina ele que a justificação do pecador não é essa busca penitencial pela salvação, mas é um ato de Deus sobre o crente, e não um ato interno, um ato externo. Deus declara-o justo, independente do que ele é internamente. Independente do que ele é. Né? Veja só, essa é a posição do catolicismo. Então nós chegamos à posição mais recente da nova perspectiva paulina, que traz ainda vários benefícios para o estudo do Novo Testamento no campo acadêmico. Há várias contribuições positivas dos estudiosos da nova perspectiva, mas é preciso que nós observemos também atentamente os problemas. Basicamente, esse movimento acadêmico teológico começa na década de 70, com estudiosos do Novo Testamento, Ip Sanders, um deles, um dos pais do movimento, e James Dunn, que é conhecido até hoje como o Dr. Jimmy Dunn, e posteriormente o N.T. Wright, que ainda está vivo, está escrevendo e publicando muitos livros. Esse último é mundialmente conhecido e tem ensinado muitas coisas a respeito da justificação pela fé, numa perspectiva diferente que Lutero escreveu, que Calvino escreveu, que os reformadores escreveram. N.T. Wright diz o seguinte, claramente em um de seus textos, que todos os teólogos antes da década de 70, do movimento da nova perspectiva paulina, erraram com respeito à justificação pela fé. É bronca, né? No século XX, foi que se descobriu o que era justificação pela fé. Irmãos, é um perigo abandonar a fé histórica. Obviamente, uma tradição pode ter erros. Ela pode ter erros. Mas é um perigo você ir contra a fé histórica. Abandoná-la. Achar que você agora inventou a roda e tudo mais. Então, o N.T. Wright é um senhor inteligentíssimo, né? Muito culto. Foi refutado por alguns estudiosos, também grandes estudiosos, porque às vezes se toma um movimento da nova perspectiva paulina como os grandes estudiosos do tema da teologia de Paulo, da justificação pela fé, então não tem ninguém que responda à altura. Isso não é verdade. John Piper escreveu um texto sobre a justificação pela fé, um livro, refutando capa a capa o N.T. Wright. Um outro teólogo importante do Novo Testamento, chamado Douglas Moo, escreveu também textos sobre isso, inclusive o seu comentário de Romanos, que tem mais de 800 páginas. Mais de 800 páginas. É o melhor e maior tratado da Epístola aos Romanos do nosso tempo. Um outro estudioso, Wayne Gruden, conhecido por sua teologia sistemática, também deu resposta à nova perspectiva paulina, usando as falas do N.T. Wright. Agora, eu vou mencionar aqui algumas coisas dele, dos seus escritos. Ele tem 2 livros, basicamente, importantes sobre o tema, objetivamente sobre o tema. Então, N.T. Wright diz que a justificação não é a declaração do ímpio como justo. Ele diz que a justificação é a inserção do ímpio no povo de Deus, na membresia. Essa é a primeira afirmação. Verdadeiramente não se sabe que significado é esse do termo justificação
que o Dr. Wright está usando, porque a palavra justificação é declarar justo. Não inserir na membresia. Então, ele acredita que é como se Paulo estivesse usando o termo de forma diferente e de uma forma secreta. E só quem entendeu foi os estudiosos da nova perspectiva paulina. Justificação é o que Lutero disse. É o que Calvino disse. É o que a fé histórica está dizendo. Mas vamos lá. Para o Dr. N.T. Wright, ocorrerá uma justificação, mas ela ocorrerá no final, na consumação, que é a remoção da culpa. Isso gera alguns problemas teológicos muito delicados. Primeiro, que há uma mudança de paradigma em toda a história da teologia protestante. Todas as confissões teriam que ser revisadas e alteradas, porque todas elas erraram categoricamente nesse sentido, porque a fé reformada vem dizendo que a justificação é uma ação forense, é uma ação judicial, é o juiz declarando o culpado justo. Não é inocente, mudando a natureza dele. O juiz não está mudando a natureza do culpado, ele está mudando o status dele. Você é declarado justo. Então, isso teria que ser mudado drasticamente. A segunda questão de uma afirmação problemática do Dr. N.T. Wright é que, presta atenção, viu, irmãos? É que o judaísmo nunca pregou a salvação pelas obras. Será? Será que o judaísmo nunca pregou isso? Vamos observar alguns textos. Vamos abrir Romanos 9, primeiro. Do 30 ao 32. Pode? A inserção dos gentios. Essa afirmação do Wright é problemática, porque o termo justificação não é inserção do gentio no povo da aliança. É uma declaração. E Paulo vai defender que o povo da aliança, os judeus, precisam também de justificação. Romanos vai dizer isso. Mas vamos ler alguns textos aqui em Romanos. Mas a afirmação mais grave dele, para mim, ainda não foi essa, viu? Tem outra. Verso 30 do capítulo 9 ao 32. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Exato. Essa era a crença dos judeus. E para que os próprios judeus sejam justificados, era preciso que fosse pela fé em Jesus e recebessem a justificação por meio de Cristo. Mas vamos ver outro texto aqui. Gálatas. Vamos ler dois textos em Gálatas. Capítulo 2, versículo 16. Vejamos o capítulo 2 de Gálatas e o versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Será que Paulo está fazendo isso de graça? Porque o problema na Galácia era o judaísmo. Gálatas 2,16, irmãos. O problema na Galácia era o judaísmo. O problema na Galácia era a salvação por obras.
da lei. Paulo estava fazendo críticas severas. Ele já começa o livro de Gálatas brabo, né? Mas eu queria que essa turma aí fosse tudo castrado. Estão mandando vocês se circuncidar. Então o problema era o judaísmo, era a salvação por obras. E aqui ele está refutando isso. Ele diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, os judeus procuravam a salvação pelas obras da lei, não pela graça. Não era essa a procura do judeu. Isso vai ser encontrado na mensagem pactual da graça de Deus, que vai ser revelado no momento mais alto em Cristo Jesus. Mas vamos caminhar um pouco mais. Paulo vai refutar isso em Coríntios, né? E vai dar resposta a esse tipo de argumentação. De fato, há essa perspectiva da tríplice divisão da lei moral, da lei cerimonial e da lei civil. Né? Mas mesmo que um judeu cumpra os 10 mandamentos, ele não pode ser salvo. Cumprir os mandamentos não faz dele um salvo. E o decálogo pressupõe graça. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aquilo pressupõe graça. A retirada do povo do Egito é uma ação salvífica. Então depois de Deus salvar, é que Deus diz, guarda os mandamentos e dá os mandamentos. Né? Então a guarda nem da lei cerimonial, nem da lei civil, nem da lei moral pode salvar. Não pode salvar. Porque senão não tinha sentido nenhum Jesus Cristo encarnar. A salvação vem por meio de Cristo. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, né? Mas essa argumentação adventista é cabível por causa da defesa da guarda literal do quarto mandamento. Verdadeiro é só eles. Só o adventismo é verdadeiro. Um dia a gente vai estudar sobre essa turminha. Vamos voltar aqui para o nosso outro amigo, o N.T. Wright. Ele vai negar, presta atenção, viu, irmãos? O N.T. Wright vai negar que Deus atribui a justiça de Cristo a nós. Ele vai dizer que não é assim. Deus não atribui a justiça de Cristo a nós. Ok, vamos investigar então. Vamos abrir em Romanos 3. Capítulo 3 de Romanos, versículo 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ele diz que Deus não atribui a nós a justiça de Cristo. Mas Paulo está dizendo aqui, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Vamos olhar um outro texto agora em 2 Coríntios 5, 21. Ele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele quem? Jesus. Nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, para Paulo, sim, Deus atribui justiça a nós. A justiça de Cristo a nós. Nós vamos ler para mais um texto. Filipenses 3.
capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Paulo vai dizer, 3 e 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, esta é a resposta de Paulo à questão. Sim, a justiça de Cristo é creditada a nós e por isso nós somos justificados. Porque se nós não somos justificados, no sentido de declarados justos, só tem uma saída, irmãos. Somos salvos por obras. Só tem essa saída. Porque como é que eu vou explicar agora a salvação pela graça sem a justificação? Se a justificação é a coluna vertebral da teologia protestante, no sentido da salvação, né? Ele também diz que aqui é o ponto mais agudo para mim. Ele diz que o evangelho não é sobre salvação de pecadores. É sobre o senhorio de Cristo. Então ele diz que o teor do evangelho não é sobre a salvação de pecadores. É sobre o senhorio de Cristo. Essa afirmação do Dr. Wright é uma influência, ele tem uma influência muito grande do movimento neocalvinista holandês. Ele tem uma formação neocalvinista e o cerne do neocalvinismo é a declaração do senhorio de Cristo sobre todas as coisas. O movimento neocalvinista tem grandes contribuições, é um bom movimento, iniciado com Abraham Kuyper, inicialmente, e depois outros teólogos e filósofos como Herman Bavinck e Hermann Doivel. E o neocalvinismo, apesar do Abraham Kuyper ser um amilenista, a ênfase do neocalvinismo é quase pós-milenista. Porque a ideia é nós temos que conquistar todas as áreas da existência humana para Cristo. E esse é um dos pontos positivos, posso dizer, do pós-milenismo. Porque o pós-milenista, ele vai dizer que Cristo vai voltar quando o evangelho estiver espalhado por todos os lugares. Então nós devemos conquistar todas as áreas para que Cristo venha e reine absolutamente. Então o pós-milenista, na sua teologia, ele não é um conformado com o estado do mundo, o estado caído do mundo. Então ele quer melhorar a cultura, ele quer melhorar a educação, ele quer melhorar a arte, quer melhorar a política. Para mim isso é positivo, isso não é negativo. O que eu vou discordar do pós-milenista é que ele vai crer que o mundo está melhorando. Aí eu não consigo chegar nessa conclusão, embora há muitos pontos que esteja melhorando, né? Hoje nós temos um celular, hoje nós temos um transporte, e no primeiro século da era cristã, os apóstolos não tinham WhatsApp, nem tinham celular, nem tinha Telegram, nem tinha nada disso, né? Então, em alguns aspectos, o mundo melhorou, desenvolveu. Mas em termos morais, não há melhora, há piora. E o neocalvinismo tem essa inclinação para o pós-milenismo, e o N.T. Wright também tem. Mas um dos grandes problemas do movimento neocalvinista é o abandono da teologia beatífica, ou seja, da visão celestial, da meditação celestial, no desejo da vida celestial. Então, para um neocalvinista com inclinações pós-milenistas, a espiritualidade está muito ligada, ou quase totalmente ligada, às coisas do nosso tempo, da nossa era. Deus é adorado, espiritualmente, claro, mas ele é adorado em todas as coisas. Então, ele é adorado no meu trabalho, ele é adorado na minha família, ele é adorado nos meus exercícios físicos, o que não é mentira, é verdade. Isso é verdade. Mas o problema é quando essas coisas são demasiadamente afirmadas e essas questões espirituais de meditação nas coisas celestes são abandonadas. Então, esse é um dos problemas.
E o N.T. Wright tem ligação com isso. E essa ideia neocalvinista do senhorio de Cristo sobre todas as coisas, todas as áreas, é o que ele defende. Então ele vai dizer, o teor da mensagem evangélica é o senhorio de Cristo e não a salvação dos pecadores. Ok. Então vamos investigar algumas passagens das Escrituras, especificamente as que tratam da pregação do Evangelho, como os apóstolos pregavam o Evangelho e o que eles diziam aos pecadores sobre o que era o Evangelho. Então vamos para Atos dos Apóstolos primeiro, nós vamos ler alguns textos lá e depois vamos ler um texto em 1 Coríntios 15. Atos 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro está dizendo àqueles que estão ouvindo, à sua audiência, que eles deviam se arrepender para serem perdoados por Deus. E alguém só é perdoado se for justificado. Não tem como ser perdoado por Deus sem a justificação. Vamos ver capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Capítulo 5, versículo 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Capítulo 17, versículo 30 de Atos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Dá para perceber, não é, irmãos? Que esse é o teor da pregação apostólica em Atos. Se arrependam para que sejam perdoados. Se arrependam para que os pecados de vocês sejam pagados. Esse é o teor da pregação apostólica. É claro que Jesus é demonstrado como Senhor. Isso é uma verdade. Então, devemos também ser honestos com essa colocação do Wright. Sim, o Evangelho é sobre o senhorio de Cristo, mas não apenas isso. É o senhorio de Cristo também e principalmente para a salvação de pecadores. Vamos ler 26 de Atos, versículo 16 a 18. Verso 16, capítulo 26. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Esta é a mensagem do Evangelho. O perdão dos pecados e a salvação de pecadores. Vamos ler, por fim, 1 Coríntios 15, versículo de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Paulo está dizendo, eu entreguei a vocês o que eu recebi. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo morreu para perdoar os pecados dos pecadores. Então, Wright está errado nesse ponto também. Né? É como eu disse aos irmãos, é um estudioso importante, interessante para os estudantes de teologia,
Mas, sinceramente, o que me preocupa nos estudantes de teologia hoje que vão bebendo dessa fonte é a falta de busca por opiniões contrárias a esses teólogos da nova perspectiva paulina, achando que neles apenas acham o ponto mais alto da erudição das explicações da teologia paulina no Novo Testamento. E não é assim. Para nós finalizarmos, preciso lembrá-los, meus irmãos, que Deus, e isso é a justificação, nos declarou não culpados. Não porque somos inocentes, mas porque Cristo tomou a nossa culpa e nos deu a sua justiça. Cristo nos deu a sua justiça, está sobre eles. Então nós somos salvos, para sempre salvos. E nada pode mudar isso. Nada pode mudar o fato de termos sido justificados pela fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Os irmãos têm alguma pergunta? Mais alguém quer perguntar, irmãos? Tudo ok? Então vamos orar para nós encerrarmos. Vamos ficar de pé. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Obrigado por podermos estudar a tua palavra e podermos aprender mais sobre a doutrina da justificação pela fé. Que o Senhor inculque isso em nós, que decoremos no sentido original da palavra, que essas verdades estejam no nosso coração e que elas nos edifiquem, nos fortaleçam e que as usemos para ensinarmos a outras pessoas, inclusive aquelas que não são crentes, não professam fé em Jesus. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.